para identificar Não. se era Vocês, função ou não. o A problema tarefinha era aquela do... era como montar a questão para você passar para o colega. Acho que essa foi a minha maior Ah, tá. dificuldade. Essa foi aquela tarefa anterior, né? A última que eu passei era só aquelas de dizer se era função ou não, né? Ah, tá. Na Eu página confesso. 2. Ah, tá fácil até. Essa aí é mais tranquila, né? Vamos ver como é que está a definição e vamos ver se a gente consegue encaixar um pouquinho a ideia aqui. Então, na página 10 da apostila nossa, nós vamos retomar ali a ideia de função pelo diagrama e vamos ver o que a gente consegue relacionar aqui, né? Bom, no item A, eu tenho ali o conjunto A, que é o meu domínio, e tenho o conjunto B, que é o meu contradomínio. E tenho ali alguns elementos. Essa relação que está descrita ali pelas flechas, ela estabelece uma função ou não? Alternativa A, sim. É uma função? Não? Eu coloquei que sim. Por que seria função, Quintino? Porque. Posso explicar daquele jeito pelo pai? Claro. Eu consegui ver que no primeira bolinha é os filhos, né? Ah, É isso mesmo? É, na primeira é os filhos e na segunda o pai. Cada isso. pai tem um filho. Na primeira é o filho e na segunda o pai. Aí eu pergunto para você, biologicamente, né? Porque socialmente nós sabemos que tem um monte, mas biologicamente, existe filho sem pai? Não. Então não é função, porque eu tenho um filho ali sem pai. Ah, sim, eu não tinha visto. Eu não tinha visto a outra bolinha. Eu acho bacana, porque é assim mesmo, a gente não enxerga e de repente a gente enxerga. Matemática é isso. O negócio está na nossa frente, está no focinho ali, mas a gente não vê. É, pensei que era igual a B. Não. Vamos entender isso aqui, o porquê que não é. No início da abertura do nosso capítulo, nós tivemos aquela situação do táxi, né? Corrida de táxi lá. O que era a função? Era a relação entre dois valores, né? Duas grandezas lá. No caso do táxi, está relacionando o preço da corrida, está em função da quilometragem que a gente percorreu, né? Do nosso caminho aí, do nosso deslocamento. Então, vou fazer aqui para a gente um riscado aqui, né? Um rabisco aqui de um plano cartesiano. Simplesinho, tá? Nós sabemos que na vertical é o y, na horizontal é o x. A nomenclatura também correta seria que o eixo x é o meu domínio e o meu eixo y é o meu contradomínio. E nesse contradomínio vão aparecer os valores da imagem, né? Então vão aparecer os valores da imagem. Eu posso pensar também que aqui no eixo X, o meu domínio é o conjunto A, né? Pelo meu diagrama, e o meu contradomínio, o Y lá, é o eixo onde vai aparecer os elementos do conjunto B. Tá bom? Bom, vamos pensar assim, por exemplo, eu tenho aqui três valores do domínio, três valores quaisquer, né? Ele não informou. Vamos imaginar que aqui seja distância percorrida pelo táxi. Sei lá, 2 quilômetros, 4 quilômetros, 6 quilômetros. E aí eu tenho aqui em cima os dois elementos do contradomínio. Como eu usei ali, serão as duas imagens do meu problema. Vamos imaginar que aqui o primeiro seja R$ 10 e o segundo R$ 20. Ok. Os meus primeiros dois elementos aqui do quilômetro, eu andei 2 quilômetros e gastei R$ 4. Ok, fiz a relação. Então, 2 pertence ao domínio e o 10 é a minha imagem que pertence ao meu contradomínio, né? Mas é a minha imagem. Quando eu percorri o valor aleatório aqui de 4 quilômetros,
Por suposição aqui, um valor arbitrário, eu coloquei que o meu custo da minha viagem, R$ 20. Pronto. Ok. Mas veja que eu tenho no meu domínio 6 quilômetros rodados. E eu não tenho na minha relação aqui do diagrama de flechas um custo para essa viagem. E como que eu posso ter uma função que não preveja uma quilometragem rodada e o consequente custo dessa viagem? Então, se eu tenho essa situação que não foi prevista, então ela não se trata de uma função, não é função, não é função. Então é por isso que eu não posso ter um filho sem pai, né? Pela nossa definição ali informal, eu não posso ter um filho sem pai, porque eu teria, né, já uma resposta mais robusta aqui, vendo o plano cartesiano, eu teria um elemento do domínio sem a sua consequente imagem no contradomínio, né? A definição de função também é que para cada elemento do meu domínio, eu tenho o seu correspondente, a sua correspondente imagem no contradomínio. Cada filho tem o seu pai e esse pai é único, um único pai. Tá bom? Dúvidas no item A aqui? Demos uma Tem, ampliada aí no conceito? Melhorou um pouquinho o conceito, um pouco a mais? melhorou um pouquinho o conceito. Né? Pegar o conceito aí, uma formalização um pouco mais encorpada agora, né? Vamos ver o item B. O item B ali é uma função ou não? Sim, Sim. Por quê? porque ali o pai é a letra A e o filho é a letra B. Então, Não. faz? Não, Filho pode é ser. A. Então. É isso aí. Filho é A, o pai é o conjunto B. E aí? Um pai tem 2 filhos, então tá certo. Um pai tem 2 filhos, é possível, né? É possível. Vamos ver isso na prática. Lembra lá do gráfico da Petrobras, que foi na página 4? O valor da gasolina oscilava bastante, mas o valor do diesel não. Era sempre o mesmo preço ao longo do tempo. Vou fazer o gráfico aqui, ó, bem simplesinho, um rabisco aqui para gente, ó, só para observar isso. Tenho aqui o preço do diesel ao longo do tempo. Então, eixo X, aqui vai ser o tempo, né? E aqui o meu eixo Y, que vai ser o preço do diesel. Né? Então, estou relacionando as duas grandezas. E eu tenho aqui 2 períodos, 2 datas no eixo X que pertencem ali ao diagrama conjunto A. E tenho aqui um único valor de imagem. Vamos supor que aqui seja a data 10 de junho, tanto faz, né? E aqui seja 15 de junho também. Ok, vamos analisar esse intervalo. E o preço aqui, R$ 2. Pelo meu diagrama, ele está dizendo o que para mim? Que no dia 10 de junho, o meu diesel custou R$ 2. E no meu 15 de junho, esse meu diesel também custou R$ 2. Então, esse valor se manteve constante, né? Lá no nosso gráfico, ele trazia aqui uma reta constante, bonitinha. Que ele traça aqui, né? Para mostrar que ao longo do tempo o valor se manteve o mesmo. Então, todas as imagens, independente da data, teria aqui o mesmo valor, R$ 2, né? Por isso que eu posso ter, informalmente, um pai com vários filhos. Um pai com vários filhos. Significa que a imagem é sempre constante. Tem sempre o mesmo resultado. Tá bom?
Sempre o mesmo resultado. Deu para entender a ideia aqui? Sim. Então, é função, uma resposta bonitinha aqui, é função, pois cada elemento do domínio, o zoom era melhor para escrever na apostila, mas é função, pois cada elemento do domínio tem um único correspondente no contradomínio, né? Tem apenas uma única imagem no contradomínio, tá bom? Ou, informalmente, cada filho tem o seu pai, e esse pai é único. Ok. Vamos ver lá em cima na letra C. É função ou não? Ronaldo, eu tô com uma dúvida nessa. Um pai pode não ter um filho? O pai pode. Aqui nesse. Pode. Então é função. É função. Por que que pode? Porque o meu conjunto do contradomínio, eu posso ter ali alguns valores e eles estão lá. Agora, o que me interessa é a imagem, né? Cada elemento do X, do domínio, precisa ter o seu resultado, o seu correspondente no contradomínio, né? A sua imagem. Mas eu posso prever ali, por exemplo, a corrida de táxi. Corrida de táxi. Se eu andei 2 quilômetros, eu tenho que ter o custo da minha corrida. Então, preciso relacionar o elemento do conjunto A, do domínio, com o conjunto do contradomínio B. Perfeito. Se eu andei 10 quilômetros, eu preciso ter o correspondente ali em reais para eu pagar, né? Agora, dentro do meu conjunto, eu tenho vários valores ali que, por enquanto, ainda são parte apenas do conjunto do contradomínio, mas ainda não entraram para a minha relação, né? Então, tudo bem. Eu só não posso ter um valor do domínio sem uma resposta no contradomínio. Tá bom? Sem uma resposta, isso não poderia. Então, pela definição de função, aqui se trata de uma função, no item C. Aqui se trata de uma função, porque todos os elementos do domínio têm uma única imagem no contradomínio. Todos os elementos do domínio têm uma única imagem no contradomínio. Tá claro o que é domínio, contradomínio e imagem? Tá claro isso? Claro. Se eu perguntar para vocês o domínio, todos os elementos do conjunto A aqui que foram usados. Perfeito. O contradomínio é o conjunto B, inteiro. Contradomínio. E a minha imagem são os valores que eu realmente usei, né? São os valores que eu realmente usei aqui. Então, eu tenho ali a minha imagem, é o que eu circundei em roxo ali, tá bom? Ou melhor, como eu não usei o último, então eu tenho só... Deixa eu apagar ali que eu fiz errado. Só o que eu usei efetivamente, né? Esses dois aqui, ó. Tá bom? Então, a minha imagem é aquilo que eu realmente usei. Perfeito. O item D tá fácil, né? É função ou não? É função. Sim. É função, né? Cada elemento do meu domínio tem uma única imagem no contradomínio, tá? Cada filho ali tem o seu pai e esse pai é único. O item E. Função. É função? Não. Não é função. Não é função. Por que, Quintino? Porque na matemática não pode ter dois pais. Não pode ter dois pais biológicos, né? Socialmente até pode, mas biologicamente não, né? Por enquanto ainda não. Então eu não posso ter um filho ali, Gustavo, com dois pais diferentes, tá bom?
Vamos ver um gráfico aqui, um plano cartesiano, para a gente ver o porquê, qual é o problema disso aqui, ó. Imagina que eu tenho de novo o preço da corrida de táxi. Eu rodei aqui 5 quilômetros. Eu tenho que ter apenas um custo para minha corrida. Sei lá, custou R$10 a minha corrida. Ok, eu tenho que relacionar os 5 quilômetros com os R$10. Como que eu posso rodar 5 quilômetros e ter dois custos? Né? Duas imagens aqui, por exemplo, 15. Ou seja, a mesma corrida de 5 quilômetros gerou dois valores diferentes para eu pagar. Esse tipo de situação cria uma incongruência ali que mata a relação, né? Estraga a nossa relação, portanto, ela não é função. Lembre-se, eu posso ter um pai com vários filhos, que resultava naquela função constante, né, que era o preço do diesel, mas eu não posso ter aqui um único valor do domínio tendo duas imagens diferentes, né? E o preço da corrida de táxi exemplifica bem isso para a gente. Percebeu, Gustavo? Eu fico confuso com esse negócio de pai, filho, pai, mãe, tio, sim. Mas é o conceito, né? Eu tenho um elemento do domínio ali e eu não posso ter duas imagens diferentes. Eu não posso ter duas imagens diferentes. E o preço da corrida de táxi mostra isso para a gente na prática, né? Eu não posso rodar 5 quilômetros e ter dois valores diferentes para eu pagar, né? Eu peguei o táxi, cheguei no meu destino, ele vira para mim e fala assim, bom, agora ou você paga 10 ou você paga 15. Não, essa minha relação tem que ter uma única resposta, né? Ou é R$10 ou é R$15. Entendeu? Vamos ver o último. Letra F. É função ou não? Não é função. Não é função. O que você acha, Gustavo? Cara, pelos meus conhecimentos de matemática, eu acho que não é função. Não é função. Aí a questão é por quê? Porque o último filho ali, o mais baixinho ali, ele tem 3 pais. E ele não Três. pode ter 3 pais. Perfeito, perfeito, tá bom? Então, definição de função novamente. Todo elemento do domínio tem uma única imagem no contradomínio. Ou cada filho tem apenas um único pai. Tá bom? Se nós pensarmos de novo na história do táxi, esse diagrama aí está dizendo que uma corrida de táxi teria 3 valores diferentes para eu pagar. E esse tipo de situação não existe, né? Eu tenho que pagar um único valor ali. Bom, deu uma melhorada aí no conceito? Clareou um pouquinho? Bia, tá tranquilo? Lívia? Melhorou. Tá tranquilo. Tranquilinho aí? Isabela? Pessoal, Felipe, cadê o Felipe? Tá por aqui? Não? Eduarda, Alicia, Ana Clara Pelegrini, o Arthur, o Bruno Novo, o Duda Moda, a Iris. Beleza? Bom, vamos para dar uma olhada em. Deixa eu fazer a chamada aqui, só fazer essa lista, que às vezes tem sempre alguém que esquece de assinar. E aí eu já deixo ela pronta aqui. Beleza. Notação das funções. Notação das funções. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Bom, nós aprendemos algo mais ou menos assim, que y, uma lei de formação, né? Y igual a 2x mais 2. Ou seja, eu coloquei o valor de y como algo que depende do valor de x.
Ok, já entenderam isso, né? No meu plano cartesiano, o y vai ficar na vertical e o meu x é o que vai aparecer no domínio aqui na horizontal. Ok. Esse y aqui, quando se trata de uma função, que é o caso, ele acaba muitas vezes aparecendo com uma outra notação. Essa notação vem como f de x. F de x. Então, no lugar de y, às vezes aparece esse f de x mais 2. O que é f de x? F de função, função da variável x, que pertence ao meu domínio. Tá? Então, apenas no lugar de y, normalmente, com mais frequência, aparece esse f de x aqui. Bom? Então, eu tenho domínio os valores de x aqui embaixo, e lá vai aparecer a função de x. Tá? Dúvidas aqui? Tranquilinho? Tranquilinho. O y por f de x. Bom, nós já sabemos que o meu domínio está aparecendo até agora apenas conjunto A e B, né? Por exemplo, função de A do conjunto A se relacionando com o conjunto B, né? Se A, então B. E aí ele pode criar um tal que aqui, a lei de formação, f de x igual a 2x mais 2. E ele informa para a gente, muitas vezes, os elementos do conjunto A e B, né? Por exemplo, A igual a 2, 3 e 4. E o meu B, ele coloca, sei lá, 5, 6, 7, 8 e vai, né? E aí ele pede, pela lei de formação, para você formar os pares ordenados de acordo com esses elementos que você tem aqui no conjunto A e B. Até aqui nada de novo, né? Nada de novidade. Porém, nos exercícios mesmo, isso aqui é só introdutório. Nos exercícios, os conjuntos acabam ficando um pouco maior. Acabam ficando um pouquinho maior. Ao invés dele informar ali o conjunto A e B, ele coloca conjunto dos números naturais, conjunto dos números racionais, conjunto dos números reais, para ficar algo maior. Ou seja, ele prevê, em matemática, você precisa prever qualquer valor, né? As relações, elas não estão limitadas a apenas alguns valores. Ela tem que dar respostas para qualquer valor que aparecer. Então, normalmente, a gente leva em consideração o conjunto dos números reais, tá? E aí não fica mais limitado ali entre o conjunto A e B. Bom, como que isso aparece, então? Algo mais ou menos como, por exemplo, o meu conjunto, uma função, ao invés do conjunto A, vai ser o conjunto R, reais, se relacionando com outro conjunto R dos reais. Se nós voltarmos lá, o meu conjunto A era o domínio, e o meu conjunto B, o contradomínio. E aí dessa relação gerava as imagens, né? Aqui é a mesma coisa. Meu domínio agora são todos os números reais e o meu contradomínio também serão todos os números reais. E aí vai seguir uma lei de formação qualquer, né? Tal que a minha função de x será igual a 3x menos 1. Ou só 3x, né? Facilitar. Dúvidas até aqui? Só ampliamos o conjunto. Ao invés de um conjunto A e B, ele pode aparecer ali um conjunto
relacionando o domínio dos reais e o contradomínio também os reais, tá bom? Aí amplia para algo, qualquer valor, né? Dá para eu tirar qualquer combinação. E se eu quiser saber alguns pares ordenados? Bom, se o meu domínio são os reais, eu posso pegar qualquer valor, né? Sei lá, x igual a menos 1. Qual vai ser o meu valor de y? Bom, a minha função ali, ela é definida por 3 vezes x. Como o meu x agora eu quero menos 1, ó, f de menos 1, função de menos 1, igual a 3 vezes menos 1. A minha função de menos 1 vai ser igual a menos 3. E aí eu formo o primeiro par ordenado. Meu primeiro par ordenado é menos 1 para o x e menos 3 como imagem o valor de y. Fácil isso? Quintino? Oi. Fácil isso? Ah, até que sim, é um pouco confuso, mas dá para entender. A ideia aqui não mudou muito, né? Antes a gente tinha o conjunto A e B, domínio e contradomínio. Agora, ao invés de ter um conjunto A e B, né, simplesinho, eu posso ter qualquer tipo de conjunto. Eu expandi ali para 2 conjuntos reais, né? Então, meu domínio são todos os números reais. Né? No meu eixo X ali, eu tenho todos os números reais. E o meu contradomínio, o eixo Y, também serão todos os números reais, e não apenas um conjunto pequenininho. Todos os números. Aí, se eu tenho uma lei de formação que ele me deu, 3x, eu posso calcular qualquer par ordenado. Lembram que antes eu tinha alguns pares ordenados que tinham um certo limite? Né? Se não estava previsto no contradomínio, não entravam ali para a gente no par ordenado. Se eu relacionei agora os números reais, então qualquer par ordenado faz parte do meu conjunto universo. Tá? Bom, vamos ver na apostila o que ele traz ali para a gente. Na página 12, ele tem aqui, deixa eu ver que página que eu estou aqui, virado. Olha o exemplo que ele traz ali para nós, ó. No item A. Ele colocou para a gente aqui a função, olha lá, ele está relacionando, ó, domínio todos os reais e contradomínio também todos os reais. E ele gerou uma lei de formação de y igual a 3x menos 1. Y igual a 3x menos 1. Perfeito. Olha o meu conjunto aqui do diagrama, ó. Conjunto dos reais é o meu domínio. Qualquer número. Deixa eu ampliar um pouco isso aqui. Ele atribuiu qualquer número que ele quis ali. Né? Deixa eu ver se eu pego aqui de novo. Olha só no meu diagrama. Ele atribuiu o número 0, menos 1, 1/3, raiz de 2, 0,8. E para cada um deles, ele usou a lei de formação para calcular a sua imagem, que pertence também a um conjunto dos reais, ou seja, qualquer valor, infinito, está previsto. Olha que o último número aqui, ó, ele relacionou o número x, que é a minha função, com a lei de formação 3x menos 1. Né? Então, qualquer valor de x pertencente ao conjunto dos reais terá uma imagem no contradomínio seguindo a lei de formação que 3x menos 1. Ele fez os cálculos aqui, ó. X igual a menos 1. Ele chegou na imagem, fazendo as continhas, menos 4. E fez a ligação, ó, menos 1, menos 4.
o x valendo 1/3. Então, f de 1/3, usando a lei de formação, ele chegou numa resposta 0. E aí ele ligou 1/3, tendo a imagem 0. F de x igual a raiz de 2, né? Função de raiz de 2. Ao seguir a lei de formação, ele chegou nessa resposta de 3 raiz de 2 menos 1 e ligou ali o raiz de 2 com o 3 raiz de 2 menos 1. A mesma coisa com 0,8. Calculou e chegou na imagem 1,4. Tá bom? E assim ele pode fazer qualquer par ordenado que ele queira. É infinito, ou seja, a função prevê qualquer resultado, todo resultado. Qualquer valor pertencente ao conjunto dos reais aqui terá sua imagem no contradomínio, porque o contradomínio também é o conjunto dos reais. Já no item B, ali embaixo, nós temos uma outra situação. Ele definiu uma relação um pouco mais limitada. Ele chamou o contradomínio de reais e o domínio de conjunto D. E o D, ele tem apenas alguns elementos, ó, já não é infinito mais como no item anterior. É apenas o -2, o -1, o 0, 1 e o 2. E aí ele começou a calcular, seguindo essa lei de formação aqui, ó, x à quinta menos x mais 2. Para x igual a -2, que é o primeiro elemento do domínio D. Ele calculou, ó, -2 elevado a 5, menos -2 mais 2, ele chegou no resultado -28. Portanto, o meu primeiro par ordenado vai ser o -2 e o -28, como sendo imagem. Depois ele calculou para o -1, para o x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. E chegou nas seguintes imagens aqui. 2, 2, 2 e 32. Então, o meu domínio é o conjunto D, -2, -1, 0, 1 e 2. E a minha imagem, o meu contradomínio são os reais, né? E a minha imagem é apenas esses termos aqui. -28, 2 e 32, porque são os três valores que nós obtivemos ali. Tá bom? Dúvidas no que foi feito? Sempre... Não, eu não entendi muito bem essa parte, não. Não entendeu? Agora eu também fiquei meio confusa. Qual parte? Essa última Da aí. resolução. A lei de formação é essa aqui. X à quinta menos x mais 2. E ele vai relacionar o conjunto D com o contradomínio dos reais. O meu conjunto D são esses números aqui, -2, -1, 0 e 1, 1 e 2. Jogando esses valores de x aqui para a minha função, ó, x à quinta menos x mais 2, eu chego na seguinte imagem. X igual a -2, o y vai ser -28. Meu primeiro par ordenado, -2, -28. Para x igual a -1, usando aquela lei de formação ali, o resultado vai ser 2. Tem nada de novo aqui, né? X igual a 0, usando aquela lei de formação, a minha imagem é 2. Par ordenado, 0 e 2. X igual a 1. Minha imagem, pela lei de formação, 2. Par ordenado, 1 e 2. X igual a 2. Pertencente ao conjunto D, olha lá. -2, -1, 0, 1 e 2. A gente tem que calcular uma por uma.
No lugar de x, pela lei de formação aqui, ó, eu coloco cada elemento do conjunto D e acho a sua imagem, 32. Quais imagens eu achei? Menos 28, o 2 e o 32. Sim? Agora entendi. Beleza? É a Ô, mesma coisa. Ronaldo, aquela formulazinha ali nessa letra B, ela sempre vai mudar, né? Tipo, ela não é uma base pra você usar em todo exercício, né? Não, ela sempre muda. Ah, Já tá. não tem problema. No caso aqui, ele forneceu aquela ali, né? E a gente tem que usar essa aqui porque ele forneceu. Então, todos os cálculos, olha, são obtidos jogando o valor de x, pertencente ao conjunto D, na minha lei de formação. E para cada valor de x, eu tenho o quê? A minha imagem. Menos 28, 2, 32, tá? Bom, a tarefinha de vocês é o exercício 1 aqui. Ele quer que você pegue aquele item B que você tem ali e construa, como foi feito no item A, ele quer que você construa o diagrama dessa função. Então, você vai criar o primeiro conjunto D e vai colocar ali o domínio. E depois você vai construir o contradomínio com as imagens que ele já forneceu para você ali. Só construir o diagrama, tá bom? E aí tem a pergunta A e a pergunta B aqui embaixo. Só isso. Essa é a tarefinha. Ok? Ok. Ok. Podemos. Entendeu, Gustavo? Entendi. Beleza. Então, encerrando aqui. Tem um compartilhamento. Obrigado pela atenção de vocês e até amanhã. Tchau, Ronaldo. Tchau, Tchau, Ronaldo. Tchau, Ronaldo. Tchau.